trazendo a vocês não uma estabilidade, eu quero provocar em vocês o incômodo. Esta é a minha intenção no dia de hoje, incomodar, porque quando nós ficamos acomodados, nós ficamos inoperantes, como a gente tem ouvido muito, ficar na zona de conforto não produz nada, mas quando nós somos incomodados, nós nos posicionamos, fazemos algo acontecer. E eu quero trabalhar aqui, neste momento precioso, alguns conceitos, algumas orientações. Conceitos são orientações, conceitos são ensinos. E eu creio que você se lembra da grande comissão que Jesus, ele outorgou à igreja, e está no livro de Mateus, capítulo 28, ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós gostamos muito dessa primeira parte, mas ela não termina, ela dá continuidade. Ela diz: ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, essa comissão é uma comissão que tem duas fases muito precisas. A primeira é o ide, significa não fique parado. Mas antes dele mandar as pessoas irem, ele disse: vinde. Então é muito importante nós irmos a ele, para que a gente possa aprender dele, receber as orientações, ter o ensino, para que a gente possa fazer o ide. Hoje existem muitas pessoas que estão fazendo o ide sem ter feito o vinde, sem estar próximo de Jesus Cristo. E aí a gente observa as pessoas replicando o que os outros estão dizendo, que também não fizeram o vinde. Não estiveram bebendo na fonte, não estiveram sendo instruídos pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito preciosa e nós precisamos a cada instante estar nos absorvendo daquilo que ela está nos ensinando. Eu quero pontuar hoje, no texto do livro de Provérbios, capítulo 1, que muitos de nós passamos à vista e não enxergamos, mas hoje eu quero fazer essa pontuação de crescimento, de evolução e de incômodo para que a gente possa se mexer. O mundo está hoje nessa situação, não é apenas uma questão pandêmica, virótica, mas é uma questão pandêmica de pobreza espiritual, de pobreza de comportamento da igreja. A igreja hoje, ela está apenas mostrando uma aparência, mas não uma atitude. Porque se nós nos comprometermos e nos comportarmos com atitude, a situação muda. Quantos evangélicos nós somos hoje no mundo? Já foi feita uma estatística de que aqui no Brasil, o número de cristãos hoje, ele está em beira de 80%. Existem cidades que, se você for no centro e gritar glória a Jesus, você vai ouvir todo mundo dizendo glória a Deus, aleluia. É uma outra realidade. Mas não é apenas você ser um crente nominacional. Não é apenas você estar filiado a uma igreja. Tem que ter uma diferenciação. É necessário que a gente tenha um comportamento, uma atitude que mostre as obras, que mostre a graça de Cristo Jesus, que evidencie que nós somos realmente cristãos não nominacionais, mas como no livro de Atos dizia, estes aí que estão incendiando o mundo. Os cristãos, no início da igreja primitiva, eles eram conhecidos, não eram pelas suas lives, não eram pelas suas pregações, mas eram pelas suas manifestações, pelo seu posicionamento. Hoje nós temos uma ferramenta incrível de evangelização.
A internet hoje expandiu e está nos dando essa oportunidade de evangelizar, de falar. Nós estamos tendo pessoas aqui da Itália, da Europa, de várias localidades do Brasil, e pode até gente estar ouvindo lá no Japão, posteriormente, então no mundo inteiro. Mas não vamos ficar felizes e contentes por essa ferramenta estar à nossa disposição, porque logo, logo isso daqui se tem uma previsão de ser retirada. De não ter essa facilidade que nós estamos tendo hoje de pregar o evangelho, de falar da palavra de Deus e de trazer o ensino. O que cabe a nós, então, é um posicionamento mais sério. Nós precisamos ter muito mais maturidade. Mas para se ter maturidade, é necessário você alcançar alguns patamares. E aí, então, Provérbios, que o escritor do livro de Provérbios, que é Salomão, o homem considerado o mais sábio da face da terra, nunca houve, nunca existiu no tempo dele, e nunca existiria um homem tão sábio quanto Salomão. Porque quando ele pediu sabedoria ao Senhor, quando Deus apareceu a ele, ele não pediu riqueza, ele não pediu para ser famoso, ele não pediu para ter milhões de seguidores na internet. O que ele pediu era sabedoria para poder julgar o povo. E isto alegrou o coração de Deus. Isso trouxe uma alegria que Deus entregou a ele não apenas a sabedoria, mas deu a ele condições dele ser o homem mais rico da face da terra. Príncipes e reis vinham de outros países para ver a riqueza e para poder ouvir algumas palavras de Salomão. Faziam filas, tinham agendamentos. E o autor do livro de Provérbios, ele declara aqui no primeiro capítulo, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria. E o entendido adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, os adágios e os enigmas dos sábios. E aí ele fecha com chave de ouro no versículo 7, ele declara: você quer essas qualificações? Você deseja ter essas qualificações na tua vida? Você deseja esse preparo? Como uma criança que chora compulsivamente para tomar o leite materno, para comer uma comida saudável, para que te fortaleça e te dê uma estrutura. Ele diz no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento. Ele não é o final, é o início. E tudo que tem um início, tem um meio e tem um fim. Se eu quero a sabedoria, eu preciso ter temor de Deus. E aí eu pergunto, quantas pessoas hoje, nominacionais evangélicas, têm temor do Senhor? Temor do Senhor não é medo, é temor. Temor está na escala do respeito, da consciência de que tem alguém que é supremo. Temor é consciência de que tudo que eu estou fazendo, eu não posso me esconder dos olhos dele. Quando eu estou no meu quarto sozinho, quando eu estou no chuveiro, quando eu estou no banheiro, quando eu estou assistindo uma programação de televisão, quando eu estou manuseando a minha internet, quais são as informações que eu estou recebendo? Quais são os sites que eu estou visitando? Eu não posso esconder do Senhor como é que está a minha condição espiritual.
Eu não posso apenas me aparentar. Eu fui criado na Igreja Assembleia de Deus. Eu fui instruído desde do ventre da minha mãe, quando eu nasci. Ela me colocava num seio para mamar e ela cantava: chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, chuva nos faz bem contentes, chuva do Consolador. E depois que esse seio terminava, ela me colocava no outro seio, e aí no outro seio, lá vinha outro hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Então, essa foi a minha audição, já desde que quando eu mamava, por isso que eu amo louvor. Eu sou fascinado por louvor. Eu creio que é uma das ferramentas importantes, que é a adoração ao Senhor, que é cultuar ao Senhor. Mas neste princípio foi criado que o desejo de ouvir, de adorar, de exaltar ao Senhor. E eu tenho que, a cada dia, entender que eu não posso me esconder de Deus. Eu não posso esconder de Deus as minhas fraquezas, as minhas limitações. Eu preciso apresentar a Ele para que eu possa ser tratado e curado. Nós aprendemos que nós temos ouvido, né, de pessoas que Deus está interessado na nossa espiritualidade. Que quanto mais espiritual eu sou, que quanto mais eu falo em línguas, e eu achei interessante que quando uma pessoa, para dar uma ministração, uma palavra, ela tem que fazer uma força e dizer: eis que eu te digo. E onde está essa manifestação de Jesus? Onde que ele ensina isto? Então o homem quer se sobressair, se sobrepujar e dizer que ele está sendo tão espiritual, que ele tem toda a essência de Deus na vida dele. Mas esse é um interesse de Deus? Ou será que este é o nosso posicionamento? Deus não está interessado em que eu mostre a espiritualidade, Ele está interessado que eu apresente a minha alma a Ele, para Ele poder tratar. Porque todas as dificuldades que nós temos é na área da alma, da psique. Eu trabalho com isso já há quase 30 anos, cuidando de pessoas enfermas na alma, com dificuldades de comportamento, com dificuldades de ter interação com o Senhor. Eu sou casado com uma mulher que é da área do ensino, da pedagogia, que há 10 anos ela montou uma faculdade de teologia com o interesse de ajudar as pessoas a crescerem no conhecimento. Porque a graça só pode se manifestar quando se tem conhecimento. A graça só se manifesta quando se tem conhecimento. João 8,32, conhecereis a graça, conhecereis a verdade, e ela vai te libertar. Você está vendo essa linkagem? Se eu quero a graça, eu preciso ter conhecimento para poder alcançá-la. Então, se eu não tiver o conhecimento, se eu continuar na ignorância, eu vou, com certeza, ficar desprovido daquilo que Deus tem de melhor para a minha vida. Isaías 1,19 traz um texto muito conciso, importante. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ah, mas então eu quero. Tá, mas então você precisa me ouvir. Você está interessado em ouvir ao Senhor? Ouvir é sim na ministração, mas ouvir é sim também no estudo bíblico. Nós temos trabalhado muito de incentivar as pessoas a estudarem a palavra, para não serem enganadas, para não serem ludibriadas. Paulo, quando ensina a igreja de Gálatas, quando ele, como missionário, ele vai a Gálatas e ele prega o evangelho verdadeiro, ele sai de Gálatas consciente de que houve ali uma fundação de uma igreja sólida, coerente, coesa, temerosa do poder de Deus.
Mas alguns evangelistas de Israel resolveram fazer um tour para pregar o evangelho, e eles vão até Gálatas, e eles chegam lá em Gálatas, e eles perguntam, nós sabemos, dizem, nós sabemos que foi Paulo que trouxe o evangelho aqui, que fundou essa maravilhosa igreja. Muito bom, ótimo, excelente, a gente conhece Paulo. Tá, mas nós estamos com carta aqui, olha, que lá de Israel, porque vocês não fizeram a coisa certa. Vocês faltaram algum procedimento que vocês precisam novamente se circuncidar, tem que ter circuncisão, ou seja, tem que voltar à lei. É necessário que vocês voltem às obras da lei. Opa! Paulo rapidamente escreve uma carta a Gálatas, que é o que nós temos de texto, e ele diz, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para que vocês saiam do verdadeiro evangelho? Vocês querem voltar à lei? Vocês querem voltar aos rudimentos? Vocês querem voltar às práticas que vocês foram libertos? Jesus é o bastante, vocês não precisam mais de práticas, não há necessidade mais de sacrifício. Eu não vos peço sacrifício, o que o Senhor pede é obediência. Não é necessário mais eu subir o monte de joelho. Não é necessário mais eu estar me sacrificando e colocar até que eu estou fazendo jejum, porque eu estou fazendo um sacrifício ao Senhor. Engana-se, é a ignorância, é a falta do conhecimento. Jejum não move o braço de Deus. Quando Deus orientava o povo para jejuar, o que ele estava orientando? Se conscientize, porque o jejum é para o teu próprio crescimento, para a tua própria evolução. Hoje até a medicina está comprovando que o jejum é ótimo para o organismo. A medicina está assinando abaixo, e isso a Bíblia já dizia há milhares e centenas de anos. Mas então as pessoas estão tão equivocadas com referência à palavra. Por quê? Porque elas não têm lido, não têm conhecido. Conhece a sabedoria. Como alcançar a sabedoria? Ela é uma conquista. Há etapas para se conquistar a sabedoria. E hoje nós estamos vivendo um momento de pobreza da manifestação da igreja, e a causa é a desconsideração pela palavra de Deus. Porque as pessoas hoje não têm estudado a palavra. As pessoas hoje elas têm recusado o ensino da palavra, porque quando na igreja você tem um culto de ensino, quase ninguém vai. Mas quando você traz um profeta que diz que é revestido de poder, como eu tenho visto aqui, um camarada que derramou 2 litros de óleo em cima da cabeça dele. 2 litros de óleo, dizendo que ele estava cheio da unção, e depois ele se joga em cima do povo. Que é isto? Onde está isto na Bíblia? Mas o povo gosta deste sensacionalismo. O povo hoje está gostando muito dessa questão da igreja sendo um movimento igual ao que tem num barzinho. Luzes, tudo escuro, foco, jogo de fumaça, e aí o negócio fica, agora é power, porque é dermático, é só sensação. A palavra de Deus não nos instrui que nós não andamos não pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas pelo que nós cremos. E o crer é entender, é conhecer a palavra. Está no espectro do cérebro, da mente, do raciocínio, no campo das ideias. É ótimo uma igreja que está cheia, lotada de pessoas, mas sem manifestação do poder de Deus, sem a presença do Senhor, porque a presença do Senhor, ela manifesta sinais, prodígios e maravilhas.
A igreja do Senhor é uma igreja que cura, que restaura, que levanta. A igreja do Senhor é uma igreja verdadeira. Por isso que quando Salomão ele diz o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Para se alcançar a sabedoria tem 3 pilares que eu preciso erigir na minha vida. O primeiro pilar que eu preciso erigir na minha vida é o pilar do conhecimento. O conhecimento, ele é a informação que eu recebo. Você passa a ter conhecimento quando você tem informação. Sem informação, você não tem conhecimento. Agora, quais são as informações que nós recebemos? Existem vários tipos de informações hoje. Existe a informação verdadeira e existe a informação fake. São as chamadas fake news. A informação verdadeira é essa daqui. Essa é a informação verdadeira. Se você quer alcançar a sabedoria, que está lá em cima, no patamar, você precisa erigir primeiro o pilar do conhecimento. A pastora Débora, antes de eu entrar, ela estava falando, Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Veja a continuidade que Deus está dizendo, rejeitaram o meu ensino. Rejeitaram a minha palavra. Porque rejeitaram a minha palavra, porque rejeitaram o meu ensino, vocês estão perecendo. A situação é esta. Eu preciso receber a informação na fonte. Na fonte. Por isso que os crentes de Bereia, quando um dos apóstolos que eu mais admiro, que mais me chama a atenção, que mais mexe comigo, porque eu sou da área de humanas. Eu era da área de exatas. Eu estudei para ser piloto de avião da Força Aérea Brasileira. Depois eu decidi que não queria ser piloto de avião, porque eu tive um descontentamento com o capelão, que na época eu me achei injustiçado, garoto, então eu entrei para a área de engenharia. Então eu iria ser um engenheiro formado, trabalhava na área de construção civil, desde a demolição de um prédio até a entrega totalmente pronto de uma edificação. Depois, quando eu me converti, eu achei que eu deveria estudar a palavra, então eu comecei a estudar teologia. Nos meus primeiros 6 meses da faculdade de teologia, o reitor da faculdade me chamou no seu gabinete e eu fiquei posso dizer, meio surpreso, porque ele está me chamando lá. E ele disse, Nálio, eu tenho visto suas notas e sua aplicação na faculdade, eu quero convidar você para ser um dos professores aqui na nossa faculdade. Eu fiquei surpreso, 6 meses. Eu não tinha formação. Eu não era nem pastor ainda. Eu era um estudante de teologia. E ele me chamou para dar aula na faculdade, onde tinham salas com 42 pastores. E assim eu comecei. Então eu tinha que me esforçar. Eu almoçava, prato de comida, e do lado a Bíblia. Almoçando, porque eu voltava do serviço, e lendo a palavra de Deus e preparando os ensinos. No transcorrer da minha vida pastoral, envolvido com a palavra de Deus, mas me faltava um pouco de maturidade, porque eu era jovem ainda, 28 anos, um garotão, um gurizão. Eu precisei deixar o bigode crescer para mostrar um pouco mais de maturidade, porque tinham pessoas de idade junto, e olhavam para mim, eu um guri, um garoto. Então, pelo menos a aparência precisava botar um pouco de respeito, e deixei o bigode crescer, o bigodão grande e escuro naquela época, né?
E as pessoas olhavam e falavam, olha, se o pastor mexer no bigode, cuidado, hein? Porque vem aí cajadada em cima de você. Porque eu sempre fui um evangélico raiz, estudando a palavra, o que o que passar disso é procedência do maligno. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, é o que vai me transportar para a graça de Deus, para a maravilha, para o poder, para a unção de Deus na minha vida. Mas às vezes as pessoas elas ficam amornadas pela situação do meio, do ambiente onde elas estão. Eu não sei se você sabe como preparar uma rã, ou se você já comeu rã. Rã é aquele anuro, né, que vive, antigamente era nas valas, hoje se é criada rã. Para preparar uma rã, você coloca uma panela com água fria e coloca a rã lá dentro. E depois você liga o fogo. Então a rã, ela fica ali acomodada naquele ambiente, vai esquentando, esquentando, daqui a pouco ela dá um desmaio e ela é cozida desta forma. Se você coloca a rã na panela quente, assim que ela cai, ela pula e cai fora. Hoje, para fazer uma analogia, nós estamos vivendo nessa situação, neste ambiente de mornidão, e achando que a igreja está, nas galáxias, que a igreja está bombando. Se a igreja está bombando, como deveria de estar, esse mundo não estaria do jeito como está hoje. Onde ideologia de gênero, onde informações sobre raças que está acontecendo no mundo inteiro, onde a desfragmentação da palavra de Deus, da base, da orientação para nós, a nossa regra de fé e prática, está cada dia mais sendo bombardeado. Por qual motivo? Porque a igreja ela não é aquilo que ela pensa que ela é. O nível está muito raso. As informações que nós recebemos hoje são informações muito improducentes, elas são enfraquecidas. Porque basta dizer, eis que diz o Senhor que Deus vai fazer, que Deus vai enviar um anjo, que Deus está preparando. Deus já preparou tudo, meu lindo. Quando Jesus na cruz do Calvário diz, Pai, na tua mão entrega o meu espírito, está consumado, terminou, acabou, está tudo preparado. A palavra do Senhor, ela é clara, ela é nítida, é porque nós não colocamos a visão e não estudamos, por isso que é importante o estudo. A nossa proposta de estar dando estudo para as pessoas, proporcionando, é para que ela realmente possa ser instruída. Efésios capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Deus já delegou a bênção, Deus já mandou a bênção, Deus já preparou a bênção. Mas eu não recebi, qual é o motivo? O motivo é porque nós ainda não temos maturidade para alcançar as bênçãos de Deus. Por isso que Paulo diz, vocês ainda são meninos, ainda precisam de leite. Meus amados, eu não vim neste dia, pastora Rita faz parte da nossa academia de ensino, e eu louvo a Deus porque é uma mulher inteligente, que quer cada dia mais estar se preparando. E ela sabe que eu sou quente na informação, na formação e também no comprometimento com a palavra do Senhor. Não tem mimimi. Não quero estar de maneira nenhuma passando pano. A minha intenção é incomodar vocês. A minha intenção é que vocês possam realmente sair de um estágio e partir para outro.
Nós vamos crescer na graça, no conhecimento, mas eu preciso da instrução. Há 30 anos eu trato de vidas na questão psicológica, emocional, desfragmentada. Pessoas que têm dificuldades de conhecer o seu próprio eu, de lidar com seus traumas. E no nosso meio cristão, as pessoas acham que procurar um psicólogo, uma ajuda psicanalítica, um psiquiatra, ela vai ser considerada como louca. Existem até líderes espirituais que dizem que esse negócio de psicólogo é mimimi. Que Jesus cura tudo. Amém? Eu creio também que Jesus cura. Mas eu creio que a questão da alma é uma responsabilidade nossa. A alma são as nossas emoções, o nosso intelecto, as nossas vontades, os nossos desejos. É isso que Deus quer que nós trabalhamos. Esse é o interesse de Deus para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Eu não posso trazer uma ministração como essa numa classe de jardim de infância. Eles não vão entender. Eu tenho que ter uma outra metodologia para que eu possa explicar para eles, mas existem palavras que eles vão ter dificuldade. Vocês fazem parte da igreja do Senhor. Fazem parte do corpo. Eu não sei qual é a função que você exerce, mas eu sei que é uma função proeminente, que Deus está esperando algo de você. Uma manifestação concisa, uma manifestação real, não aparente. Uma manifestação onde Deus está aguardando que a igreja do Senhor levante a bandeira e esteja em linha de frente. Você lembra quando Jesus disse para os seus discípulos, ore para o dono da seara, para enviar ceifeiros, porque a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Para ser ceifeiro, precisa saber manusear ferramentas, precisa ter conhecimento de como manusear, porque senão acaba se ferindo, se machuca. Sabe quantos evangélicos machucados nós temos hoje em cima de púlpito? Sabe quantos evangélicos nós temos hoje cantando? Você sabe quantos evangélicos tem hoje que fizeram um pacto com o demônio, com o diabo, para terem sucesso e hoje estão aí na mídia cantando, fazendo sucesso, fazendo pregações? Sabe quantos evangélicos hoje estão mostrando e dizendo, vou sair do armário? Você conhece essa expressão, né? Sair do armário. Sabe por quê? Porque estão doentes. Porque precisam de tratamento. Precisam da cura da alma. Precisam rever esses pontos. E esta é a função da igreja. Ajudar, auxiliar, orientar. A igreja é como aquela música da Aline Barros, como um farol que brilha à noite, como uma ponte. A função da igreja é fazer a diferença e não ser igual ao mundo. A igreja não pode ser igual ao mundo. O mundo jaz no maligno, está enterrado no maligno. Mas, professor, Deus não amou o mundo de tal maneira que deu, sim, o amor de Deus para aqueles que desejam ser salvos, que desejam ser resgatados. A primeira formação, ou o primeiro pilar para se atingir a sabedoria é o conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento. Conhecimento é informação. Sem informação correta, coerente. Você imagine, eu fiz faculdade de engenharia. O professor enchia a lousa de equações, trigonometria, equação de segundo grau. Cada equação você não podia resolver em menos de 30 minutos. Às vezes você levava 1 hora e às vezes você parava para que você pudesse ir no dia seguinte com a cabeça fria. Um dia eu perguntei para ele, professor,
Porque essas equações, eu tenho certeza que muitas delas eu não vou usar. Ele me disse, Nálio, as equações, elas são formadas para que você possa expandir a tua capacidade de aprendizagem na área das exatas. Como é que eu posso ser um instrumento nas mãos do Senhor se eu não conheço o Senhor? Eu preciso ter conhecimento dele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A obra tá muito barulho aqui, tava muita bateção, meu celular acabou da bateria, tive que sair, tá? Tá bom, pode sair então, fica na bênção, estava muita obra, glória a Deus. Pastora Rita, quanto tempo eu tenho? Eu nem perguntei, né? Meio-dia, quanto tempo me falta? Desculpa, seu microfone está desligado, pode falar, por favor? Pode ligar aí. Mais uma vez, eu quero informar você, eu não vim para acalentar, eu vim realmente, o próprio Jesus disse, eu não vim para trazer paz na terra, eu vim para atacar fogo. Não foi o que ele disse? Todo mundo fica sem entender essa passagem, né, gente? Mas como isso? Vai atacar fogo? Que negócio é esse? Todo mundo está querendo paz na terra? E ele disse, para quê? Mas precisa, se o fogo já está pegando aí, já começou, é só soprar o braseiro, o meu interesse. A pastora Rita, mais uma vez digo, ela é uma mulher muito inteligente e ela está buscando a sabedoria e ela sabe que quando nós damos a aula é para edificação, para crescimento, para evolução. E eu sei o quanto ela cresceu já durante esses dias que tem estado conosco na faculdade. Eu dou uma aula separada, um curso de neurociência bíblica. Eu sou um neurocientista de formação. E qual a intenção da neurociência bíblica? Existem muitas pessoas que têm dificuldades de receber as bênçãos de Deus, porque é como uma taça. Para eu tomar esta taça, segurá-la na minha mão, eu tenho que ter uma posição com os meus dedos. Eu não posso segurar essa tapa com o dorso da minha mão. Existem muitas pessoas que querem assim, olha, receber de Deus dessa maneira, então cai. Então eu preciso explicar qual é a natureza humana, né? Falar a respeito das cognições mentais, quais são esses processos, quais são os obstáculos que tem, as dificuldades. Então, todo este ensino é para que as pessoas possam ser cada vez mais influenciadas pela palavra, para não ter obstáculo, não ter paredes que impeçam de receber a palavra de Deus. Eu quero agradecer essa grande oportunidade, obrigado a todos. Espero, o meu desejo é que eu tenha ocasionado em vocês uma tempestade mental, que vocês possam realmente se sentir incomodados com essa palavra, porque se eu quisesse apenas acomodar vocês, eu sou pentecostal, eu posso falar em línguas aqui e colocar canelinha de fogo, e eu sei muito bem como fazer isso e deixar todo mundo encantado, e todo mundo vai dizer, pastora Rita, traz de novo aquele profeta. Mas a minha intenção é trazer uma palavra concisa a você. Obrigado, meus amados, que Deus abençoe cada um de vocês em Cristo Jesus. Obrigado, pastora Rita, minha querida, por esse convite. Passo a você a palavra. Que Deus os abençoe a todos. Amém.